Olá, bem-vindo de volta ao canal. Conforme prometido, eu tô aqui para trazer a continuação da aula de citações para vocês. Hoje eu vou falar sobre citação direta, citação indireta e citação de citação nas normas da NBR 10.520 de 2023. E vamos começar já com aquela que gera mais dúvidas em vocês, que é a citação direta. O que é a citação direta? É quando a gente quer copiar e colar exatamente as palavras que a gente está lendo ou que a gente está ouvindo naquela obra. Então, a gente vai ter duas formatações diferentes para essa citação direta, dependendo do tamanho dela. A gente vai pegar aquelas palavras e vai transcrever com a mesma formatação do nosso trabalho, então tamanho de letra 12, Arial ou Times New Roman, aquela fonte que vocês estão usando para o trabalho de vocês, e vocês vão ver se deu até 3 linhas ou mais de 3 linhas. Se foi 3 linhas ou menos, vocês vão pegar esse trecho e vocês vão colocar aspas duplas no início e no final e vão colocar a citação. Essa citação, ela tem que estar entre aspas. E isso pode parecer bobagem, pode parecer um detalhe, mas é muito importante, pessoal. Se vocês copiam e colam o texto de outro autor para o texto de vocês e não colocam aspas, isso se configura plágio, mesmo que vocês coloquem ali ao final, entre parênteses, a responsabilidade, o nome do autor que escreveu aquela frase. Se vocês não colocarem as aspas, vocês estão se apropriando das palavras daquele outro autor. E a outra formatação vai ser para quando esse copia e cola tiver 4 ou mais linhas. Nesse caso, vocês vão precisar destacar esse trecho do texto de vocês. Então, vocês vão pegar e vocês vão dar 2 vezes Enter no texto de vocês, vão copiar o trecho dessa outra obra e vocês vão formatar esse texto numa letra de tamanho menor, geralmente a gente usa tamanho 10, mas pode ser 11 também. A gente vai colocar espaçamento simples. Esse trecho ele não vai ter aspas, que nem a citação de menos de 3 linhas. E vocês vão fazer um recuo à esquerda, que vai ser maior do que o recuo do texto de vocês. E esse recuo ele vai ter que ter um tamanho padronizado para todas as citações diretas longas que vocês fizerem. A ABNT recomenda que seja um recuo de 4 centímetros da margem do trabalho de vocês. E quanto à pontuação, a ABNT nos diz, e ela também nos mostra nos vários exemplos que ela traz ao longo da norma, que a pontuação é depois da citação. Outra regra que a ABNT traz é que em citações diretas, depois da data, a gente tem que acrescentar o número de página ou o número do localizador desse documento. E aí, se a gente está colocando o número de página, a gente vai colocar P, ponto, espaço e o número da página. Se a gente está colocando o localizador, vai ser local, ponto, espaço e o número do localizador. A ABNT também traz que se a gente está citando uma lei ou uma resolução, a gente também coloca, então, depois do ano, o capítulo, o inciso, o artigo dessa lei que a gente está citando. E a gente pode fazer pequenas alterações nessa citação direta para fazer mais sentido para o nosso trabalho. Então, por exemplo, se a gente quer enfatizar um trecho dessa citação direta, a gente pode colocar aquelas palavras, aquele trecho em negrito ou itálico, e aí a gente vai colocar, depois do autor, da data e do número da página, grifo nosso ou grifo próprio. No caso de a gente precisar traduzir a obra de algum autor, não existe a obra traduzida ou a gente não teve acesso e a gente mesmo precisou fazer a tradução, a gente também vai colocar depois dessa citação, tradução nossa ou tradução própria. Caso a gente queira fazer uma supressão numa citação direta, que é quando nem todo aquele trecho nos interessa, então a gente quer cortar ou o início ou o final de uma frase ou alguma parte do meio de uma expressão maior, a gente pode fazer uma supressão e aí a gente vai indicar que ali existia um texto que a gente recortou, que a gente retirou, colocando 3 pontinhos entre colchetes. Também pode acontecer o contrário disso. A gente está fazendo a citação, mas a gente quer fazer algum acréscimo, algum comentário, uma interpolação. Por exemplo, é uma entrevista e a pessoa está falando de algum assunto que ela já trouxe lá atrás, mas naquele trecho que a gente quer citar, não tá óbvio qual é o sujeito daquela frase. Então, a gente pode colocar entre colchetes também esse acréscimo que a gente está fazendo para trazer sentido, para trazer uma informação adicional que seja necessária, mas a gente vai indicar que a gente que está fazendo aquela adição, colocando essa palavra, essa expressão, essa frase entre colchetes no texto. E esse monte de normas para falar sobre citação direta é porque realmente é uma responsabilidade muito grande a gente fazer uma citação direta. Se a gente coloca entre aspas uma frase, uma expressão, um parágrafo de algum autor e a gente não coloca exatamente as palavras que ele trouxe, a gente muda de alguma forma o sentido daquela frase, a gente está atribuindo aquela nova frase àquele autor que pode não concordar com a redação modificada. Então, por isso é muito importante, a gente tem que ter muita atenção quando a gente está fazendo uma citação direta.
Agora a gente vai falar sobre as citações indiretas, que é quando a gente lê um livro, lê um artigo, lê uma obra e a gente traz aquela ideia para o nosso texto com as nossas próprias palavras. Alguns alunos têm medo, têm receio das citações indiretas porque ficam com medo de cometer plágio. E realmente essa é uma preocupação que a gente precisa ter. Não adianta a gente fazer um copia e cola e só inverter o início e o fim da frase e achar que está tudo bem. A gente tem que se debruçar sobre aquela frase, pensar sobre o significado dela, pensar sobre quais palavras que a gente usaria, quais que fazem sentido no nosso texto, e aí sim a gente reescreve aquela frase com as expressões que a gente está acostumado a usar. E eu sei que dá um pouco mais de trabalho, a gente tem que pensar mais sobre aquela frase, mas vale a pena, pessoal. Eu recomendo para todos os meus alunos que, se quiser fazer um trabalho de qualidade, a maioria das citações tem que ser citações indiretas. O texto fica mais fluido, fica mais gostoso de ler. Se a gente coloca muita citação direta, o texto fica truncado, fica parecendo um Frankenstein. Então a gente reserva para citações diretas aqueles textos que são muito importantes. Por exemplo, vocês estão citando a Constituição Federal, estão citando uma lei. Nesses casos, a gente não quer interpretar com as nossas próprias palavras, a gente não quer reescrever. A gente quer colocar exatamente da forma como está dado. Ou a gente está citando um autor muito importante, muito histórico, a gente também vai querer usar as palavras daquele autor. Então, nesses casos, a gente usa a citação direta. Nos outros casos, é mais trabalhoso, mas é importante, então, a gente tentar manter a fluidez do texto e usar as nossas próprias palavras. E nesse caso da citação indireta, os únicos itens obrigatórios vão ser o autor e o ano. Vocês não precisam colocar número de página, número de localizador, qual é o local da lei que vocês acharam aquele trecho. Se vocês quiserem acrescentar essas informações, não tem problema, mas não é obrigatório. Da mesma forma que na citação direta, quando vocês estão fazendo a citação indireta, vocês podem colocar a responsabilidade, o autor, dentro dos parênteses ou fora dos parênteses. E por último, pessoal, a gente vai falar sobre a polêmica citação de citação, que algumas pessoas conhecem como a PUD. Ela é polêmica mesmo porque a gente deve evitar ao máximo. Sempre que possível, a gente vai lá na fonte, lá no autor original, na obra que traz aquela ideia, aquela teoria que a gente gostaria de citar. Então, esgotada todas as formas de a gente ter acesso àquela fonte e a gente não conseguiu pela biblioteca, pela internet, conversando, mandando e-mail para aquela pessoa, para aquele autor, a gente não conseguiu acesso, aí a gente vai trazer aquela obra a partir da obra de um outro autor que está citando ele. Então, nessa citação, a gente vai estar trabalhando com duas obras diferentes. Uma mais recente, que foi aquela que a gente teve acesso e leu, e uma mais antiga, que é a que a gente gostaria de ter lido, mas a gente não teve acesso. E esse tipo de citação vai ser mais aceito, então, quando é uma referência muito antiga, muito relevante e que faça muito sentido para o nosso trabalho. E aí os elementos eles vão ser indicados na seguinte ordem. Primeiro a gente coloca o autor, a data e o número da página, se for uma citação direta, do documento original. Aí a gente vai colocar a expressão APUD e depois o autor, a data e a página do documento que a gente teve acesso, o documento que a gente realmente leu. Então, vou dar um exemplo aqui para vocês. Nesse caso aqui, Brasil 2013, página 7, é o documento original. É aquele que a gente gostaria de ter lido, mas a gente não teve acesso. E aí aqui, APUD, Brasil 2016, página 7, esse aqui é o documento que a gente realmente leu. É nessa ordem, o documento original e depois o documento que a gente realmente leu e está citando. Na lista de referências, vai entrar somente esse segundo documento, somente aquele documento que a gente teve acesso e leu. Se esse conteúdo foi útil para você, se inscreva no canal para ser notificado sobre os próximos vídeos e confira também os vídeos já publicados sobre formatação ABNT aqui do canal. Te vejo no próximo vídeo.